Gus aqui, Gustavo Oliveira, beleza galera? Separei o seguinte tema para a gente bater um papo hoje. Como desenvolver a força de vontade. E não preciso nem dizer o como força de vontade é mega importante para você conquistar os seus projetos pessoais ou mesmo os seus sonhos aí profissionais. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha relação com essa questão da habilidade da força de vontade, né? Eu cito isso como uma habilidade que você pode ter, mais desenvolvida, menos, mas é sempre bom desenvolver cada vez mais. Apesar de boa parte do tempo eu ter excelentes momentos na minha vida, às vezes a gente passa, né, por algumas baixas, por alguns momentos de queda, né? E geralmente nesses momentos de queda, e muitas vezes são emocionais, nós diminuímos um pouco a nossa força de vontade. E sem ela a gente não consegue mover adiante. Por mais importante que a gente esteja num determinado momento, se você não tiver a força de vontade, você pode se frustrar, você pode parar, você pode se sentir meio bloqueado e até se sabotar. Bom, então qual é a estratégia, qual é a tática que eu uso para vencer esses momentos em que, nossa, a gente precisa continuar um projeto, a gente tem que ter ali uma atividade, uma ação, cumprir a nossa agenda e a força de vontade está destruída, né? Você está se sentindo meio que incapaz de seguir adiante exatamente por essa questão, a falta dessa habilidade naquele momento específico. Bom, então como eu faço? Eu trabalho o condicionamento de ter força de vontade mediante as situações, por mais difíceis que elas sejam, por maiores que sejam os desafios pelos quais eu esteja passando. Então, é nos momentos mais difíceis, mais intensos, que eu preciso de mais força, em que eu não arredo o pé. De jeito nenhum. Então, já faz muitos anos que eu venho me condicionando para que quanto maior o desafio, maior a dificuldade que eu esteja atravessando, seja de ordem pessoal ou profissional, é naquele momento que a minha força de vontade precisa prevalecer. É como se fosse algo de vida ou morte, sabe, para mim. Então, eu reúno todas as minhas forças e, principalmente, eu paro de ter pena de mim mesmo. Pelo menos naquele momento. Então, eu paro de ter pena de mim mesmo naquele momento, reúno todas as minhas forças, vou lá e cumpro a minha meta, cumpro a minha atividade, cumpro a minha rotina, eu fico fiel à rotina e à agenda que eu estabeleci. E aí quando eu consigo realizar aquilo me gera, me retroalimenta com uma força incrível emocional, reforça o condicionamento de fazer com que minha força de vontade prevaleça frente a qualquer desafio, a qualquer problema que eu esteja enfrentando. E aí, a cada vez que isso acontece, você cria um reflexo, né, automatizado, ou seja, mediante um desafio, você extrai a sua maior força de realização e de capacidade, né? Então, assim, dessa forma, você cria um processo, um ciclo virtuoso de execução, entenderam? Então, para concluir aqui e fechar o assunto, então, de novo, como desenvolver força de vontade? Quando você se deparar com aquelas situações mais difíceis, as mais desafiantes, os maiores problemas, que dá vontade de realmente desistir, largar, jogar tudo para cima, é nesse momento que você tem que se superar. É nesse momento que você tem que reunir todas as suas forças, parar de ter pena de você mesmo, seguir em diante. E aí quando você termina a tarefa, você sente uma capacidade ainda maior do que você já tinha e você reforça o condicionamento de conseguir superar toda e qualquer dificuldade e aumentar a sua força de vontade. Sacaram? Mas se ficarem com alguma dúvida, deixem aqui no comentário a sua dúvida, a sua reflexão. Curtiram aí o assunto? Dê uma curtida e vou deixar um convite final para você baixar o meu e-book gratuito The Entrepreneurial Mind. Em português seria A Mente Empreendedora. Só clicar no link aqui no final do vídeo ou no corpo do post no Face ou no YouTube, tá bom? Aproveita também e curta aí os meus canais do YouTube e do Facebook. Beleza, galera? Então deixo aqui para vocês um grande abraço!